Você já ouviu o Salmo 23 dezenas de vezes, mas quase ninguém percebe o segredo escondido nele. Um segredo tão profundo, tão transformador, que muda completamente a forma como você enxerga Deus, a vida e até a si mesmo. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai entender por que tantas pessoas vivem fracas espiritualmente, mesmo conhecendo este salmo. E antes de continuar, prepare seu coração. O que você está prestes a ouvir não é uma mensagem comum. É um chamado, um alerta, uma revelação que muita gente ignora menos e por isso vive perdida, ansiosa, sem direção. Então, respire fundo e venha descobrir a verdade que poucos têm coragem de enxergar. A maioria lê o Salmo 23 como um poema bonito, algo para velórios ou momentos de dor. Mas esse salmo não é um consolo frágil, é uma declaração de guerra espiritual. David não estava tentando escrever algo poético. Ele estava mostrando como sobreviver às fases mais sombrias da vida. Ele escreveu como alguém que enfrentou gigantes, fugiu de inimigos, dormiu em cavernas e viu a morte de perto. Quando David diz, "O Senhor é meu pastor", ele está dizendo, "Eu só estou vivo porque Ele me guiou." Esse é o tipo de fé que mantém alguém de pé quando tudo desmorona. É o tipo de fé que você precisa hoje. Imagine por um instante o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, se inclinando para guiar você. Não uma multidão, não uma nação, você. O Salmo começa com a maior declaração de intimidade que existe. "O Senhor é meu pastor." Não o pastor do mundo, não o pastor dos santos, mas meu. David sabia o que era depender de um pastor, porque ele mesmo cuidou de ovelhas frágeis, teimosas e indefesas. Ele sabia que sem o pastor, a ovelha morre. Sem direção, ela se perde. Sem proteção, ela cai. Por isso ele diz, "Se Deus me guia, não falta nada." E essa é a pergunta de hoje. Você tem deixado Deus te guiar? Ou está tentando sobreviver sozinho? Quando David afirma "nada me faltará", ele não está falando de riqueza ou conforto. Ele está falando de algo muito mais profundo, segurança espiritual. Ele está dizendo, mesmo quando tudo parece faltar, se Deus está comigo, eu tenho tudo que realmente importa. Isso não é frase motivacional. É realidade espiritual. Deus não promete uma vida fácil. Ele promete uma vida sustentada. Provisão não significa excesso. Significa suficiência. Paz não significa ausência de guerra. Significa a presença do pastor no campo de batalha. Se isso está fazendo sentido para você, respire fundo, porque o segredo ainda vai muito mais longe. E antes de seguir, deixa eu te pedir algo muito simples, mas muito poderoso. Se você tem fé, se você quer continuar firme com Deus e não quer perder nenhuma mensagem que fortalece sua alma, aperta agora o botão do joinha. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que estão precisando desesperadamente ouvir isso. Agora vamos continuar, porque a revelação por trás do Salmo 23 só está começando. E a próxima parte vai mexer com você de um jeito que talvez você nunca sentiu antes. Quando David diz que Deus o faz descansar em pastos verdes, ele não está descrevendo uma cena romântica menos. Ele está revelando algo que quase ninguém vê. Deus, às vezes, precisa forçar você a parar. A ovelha só descansa quando está segura, alimentada e protegida. Da mesma forma, muitos de nós jamais descansamos, porque nossa mente está em guerra, cheia de preocupações, medos e pressões. Então, Deus intervém. Ele fecha portas, desacelera caminhos, cria pausas inesperadas, não para te punir, mas para te preservar. O descanso de Deus é uma intervenção misericordiosa. Pare antes que você quebre. A pergunta é, quando Deus tenta te fazer descansar, você resiste ou obedece? Águas tranquilas. Essa imagem é tão profunda que passa despercebida. Ovelhas têm medo de águas agitadas. Elas podem cair, se afogar, perder o rumo. Elas só bebem quando o ambiente é seguro. E é exatamente isso que Deus faz com você. Ele te tira das águas turbulentas da ansiedade, dos pensamentos acelerados, da sobrecarga emocional
e te leva a um lugar onde o coração finalmente pode respirar. Muitas vezes você busca paz em pessoas, em telas em distra, mas nenhuma dessas fontes é água verdadeira. A paz só existe onde Deus conduz. Ele não te empurra para a paz, ele te leva até ela. O problema é que muitos seguem o barulho do mundo e ignoram a voz do pastor. E aqui está um dos segredos mais profundos desse salmo. Ele restaura a minha alma. Restauração não é maquiagem espiritual, não é remendo, não é filtro. Restauração é reconstrução. É Deus refazendo o que a vida quebrou. Você pode ter sorrisos falsos, mas Deus enxerga rachaduras verdadeiras. Ele restaura traumas, restaura a autoestima, restaura a identidade, restaura propósito. Restaura o brilho que o mundo tentou apagar. E o mais lindo, ele não restaura para o estado anterior. Ele restaura para melhor. Se você está se sentindo emocionalmente cansado, espiritualmente drenado ou mentalmente sobrecarregado, saiba, Deus não te abandona quebrado. Ele trabalha no silêncio. Ele cura no invisível. Ele restaura no tempo perfeito. Mas o Salmo não fala apenas de cura. Fala de direção. Ele me guia por veredas de justiça. Isso significa, Deus não apenas te levanta menos. Ele te alinha. Ele te coloca no caminho certo, mesmo quando você não sabe qual é o próximo passo. E a verdade é, muitas pessoas estão perdidas, não por falta de fé, mas por falta de direção. Estão seguindo impulsos, emoções, opiniões humanas e ignorando a voz do pastor. Caminho de justiça não significa caminho fácil, significa caminho correto. Significa decisões que honram a Deus, escolhas que te aproximam do propósito, passos que te tiram da confusão e te levam para a clareza. Deus guia, mas você precisa seguir. E antes de avançar para o próximo ponto, deixa eu te pedir algo que faz toda a diferença. Se inscreva agora no canal. Não deixa para depois. Se você está sentindo Deus falar com você através dessa mensagem, imagina o que Ele ainda pode fazer nas próximas. Quando você se inscreve, você não está apenas clicando, está declarando que quer continuar crescendo espiritualmente, que quer ouvir mais, que quer permanecer no caminho. O clica aí. E vamos seguir para a próxima revelação poderosa deste salmo. Agora chegamos à parte que mais confronta a alma humana. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa frase não fala sobre evitar vales, ela fala sobre atravessá-los. Não existe cristão sem vale. Não existe fé sem luta. Não existe crescimento sem dor. O vale representa aquele período que ninguém vê. Noite sem dormir. Pensamentos que apertam o peito. Situações que fogem do controle. David não diz se eu andar. Ele diz ainda que eu ande. Porque ele sabia que o vale é inevitável. Mas aqui está a chave. O vale tem sombra. E sombra só existe onde há luz. Ou seja, mesmo na fase mais escura, Deus ainda está ali. O vale não é prova da ausência de Deus, é prova da presença dele. E por que David declara não temerei? Porque o medo não desaparece quando o problema some. O medo desaparece quando Deus aparece. É a presença do pastor que faz a diferença. Ele não promete tirar você do vale imediatamente, mas garante, eu estou com você. E quando ele está presente, o mal perde voz, o mal perde força, o mal perde poder. David enfrentou gigantes, perseguições, traições, e ainda assim disse, eu não temo. Não porque era corajoso, mas porque sabia quem caminhava ao lado dele. Coragem não é ausência de medo, é consciência da companhia. Quando ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, ele está revelando uma verdade que muitos evitam. Deus corrige porque ama. A vara afasta o inimigo. O cajado corrige a ovelha. As duas coisas são necessárias. Tem momentos em que Deus luta por você, abre portas, quebra cadeias, mas tem momentos em que Ele te puxa de volta, te freia, te impede de cair em armadilhas que você não enxerga. A correção de Deus não é rejeição, é proteção. Se Deus está te corrigindo, é porque ainda há propósito, há futuro, há valor em você. Gente que Deus abandona,
ele não corrige. Gente que ele ama, ele alinha. E então vem uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Você percebe o que isso significa? Deus não te leva para longe da batalha, menos ele prepara um banquete bem na frente dela. Ele não elimina todos os inimigos, ele te honra na frente deles. Porque a bênção de Deus não depende da opinião de ninguém, não depende da aprovação de ninguém, não depende da torcida contrária. Quando Deus decide te levantar, ninguém consegue impedir. Quando ele prepara a mesa, até os inimigos viram plateia. A vitória é pública, mas a fidelidade é construída em silêncio. E por fim, essa mesa não é simbólica, é espiritual. É Deus dizendo: eu te sustento, mesmo quando o mundo te ataca. Eu te alimento mesmo quando tentam te intimidar. Eu te honro mesmo quando te subestimam. A mesa que Deus prepara não é sobre comida, menos. É sobre identidade. É sobre mostrar que Ele está contigo, independentemente do caos em volta. Quando você se assenta à mesa de Deus, você está dizendo: minha confiança não está nos homens, está no meu pastor. E quando você entende isso, nenhuma ameaça externa tem poder para roubar a paz interna. Quando David declara: unges a minha cabeça com óleo, ele está falando de um ato que vai muito além de um ritual. O óleo derramado sobre a cabeça simbolizava escolha, proteção e cura. No mundo espiritual, isso significa que Deus coloca a mão sobre você e diz: esse é meu, essa é minha. Eu cuido, eu protejo, eu levanto. A unção não é apenas para líderes, pastores ou profetas, é para todos aqueles que pertencem ao pastor. Deus unge a sua mente para impedir que pensamentos destrutivos dominem você. Unge suas emoções, para que feridas antigas não te definam. Unge sua identidade, para que você não viva segundo as marcas do passado. A unção é Deus dizendo: eu te preparei para vencer aquilo que tentou te quebrar. E quando ele continua: o meu cálice transborda. Isso revela algo ainda maior. Deus não é Deus de migalhas. Ele é Deus de abundância. Ele não te dá só o necessário para sobreviver. Ele te dá o suficiente para impactar. Cálice transbordando significa vida transbordando, graça transbordando, alegria transbordando, paz transbordando. Significa que aquilo que Deus faz em você não cabe apenas em você, se espalha. Quando o cálice transborda, até quem está perto é abençoado. As pessoas começam a sentir paz só por estarem ao seu lado. Começam a receber força só por ouvirem você falar. Começam a experimentar esperança só por caminharem com você. Isso é overflow espiritual. E então David declara com convicção: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Ele não diz talvez, não diz quem sabe, não diz se tudo dar certo, ele diz com certeza absoluta: bondade é Deus te dando o que você não merece. Misericórdia é Deus te poupando do que você merecia. E as duas, juntas, caminham atrás de você todos os dias. Elas te alcançam quando você tenta fugir, te levantam quando você cai, te cercam quando você fraqueja. A bondade abre portas que você nunca imaginou. A misericórdia fecha portas que iriam te destruir. Deus não te segue para te vigiar. Ele te segue para te sustentar. Essa frase também esconde um detalhe poderoso. Me seguirão no original significa me perseguirão. Ou seja, enquanto você avança, a bondade e a misericórdia correm atrás de você como dois guardiões espirituais. Mesmo quando você não percebe, elas estão te empurrando para o propósito. Mesmo quando você tenta desistir, elas te cercam e dizem: ainda não acabou. Isso significa que você nunca anda sozinho. Nunca, mesmo nos dias em que tudo dá errado, mesmo quando a mente se sente fraca, mesmo quando o coração se sente vazio, menos a bondade está ali, e a misericórdia também. Deus não permite que o mal encerre a sua história, porque Ele mesmo escreveu o final. E finalmente David termina com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia: habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso não é um desejo, é uma certeza
eterna. É como se David dissesse: se Deus é meu pastor aqui, Ele também será meu pastor na eternidade. Essa promessa quebra o medo da morte, desmonta o medo do futuro e destrói a ansiedade sobre o amanhã. A casa do Senhor não é apenas o céu, é a presença dEle. E essa presença começa agora. Quem vive com o pastor hoje, vive com Ele para sempre. Quem confia no pastor na terra, descansa com Ele na eternidade. Essa é a segurança que o mundo não pode dar e ninguém pode tirar. Quando David conclui o Salmo 23 falando sobre habitar na casa do Senhor, ele está mostrando algo que muitas pessoas ignoram. A vida com Deus não termina no último suspiro. Ela apenas começa. Ele não está dizendo: espero estar com Deus um dia, mas sim, eu vou estar com Ele. Isso não é um pedido, é um decreto. Quem caminha com o pastor aqui não teme a morte, porque sabe que o pastor o aguarda do outro lado. A eternidade não é um mistério assustador para quem tem Deus. É um reencontro. É voltar para casa depois de uma longa jornada pela terra. David termina o salmo não com medo, mas com certeza, não com dúvida, mas com descanso. E é exatamente isso que transforma o Salmo 23 no salmo mais poderoso da Bíblia. Ele não é um texto sobre morte. É um texto sobre vida. Vida guiada, vida restaurada, vida protegida, vida honrada, vida abundante. O salmo começa com provisão, passa por descanso, atravessa o vale, enfrenta inimigos, vive unção, transborda bênçãos e termina no lar eterno. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou com você no começo, no meio e no fim. Sabe por quê? Porque Ele não é apenas o Deus dos seus momentos bons. Ele é o Deus da sua história inteira, do seu passado, do seu presente e do seu futuro. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. O medo perde força. Ansiedade perde território. Insegurança perde espaço, porque você descobre que nunca esteve sozinho. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Quando você fracassou, Ele estava lá. Quando você se perdeu, Ele estava lá. O Salmo 23 não é sobre a fidelidade de David, é sobre a fidelidade de Deus. Ele é o Deus que não abandona, não desiste, não retrocede. Ele é o Deus que pega você pela mão e diz: vamos, eu te levo. E se tudo isso está falando com você, saiba, não é por acaso. Deus usa palavras para tocar corações preparados. Ele usa mensagens assim para despertar pessoas que estavam há muito tempo sobrevivendo, mas não vivendo. Talvez você esteja passando por um vale. Talvez esteja esperando uma direção. Talvez esteja cansado demais para continuar. Talvez esteja com o coração pesado, a mente inquieta, a alma esgotada. Mas Ele está dizendo agora: eu sou o seu pastor. E quando Ele é o pastor, nada menos, absolutamente nada menos, pode destruir o propósito que Ele colocou em você. Por isso, não importa como você chegou até aqui, o importante é como você vai sair. Deus não te trouxe até essa mensagem para te emocionar. Ele te trouxe para te transformar. Ele te trouxe para te lembrar que você é guiado, amado, escolhido, protegido e restaurado. Que sua vida não é aleatória, menos ela é conduzida. Que seu futuro não é incerto, ele é cuidado. Que mesmo em silêncio, Ele trabalha. Mesmo quando você não vê, Ele prepara. Mesmo quando você não sente, Ele sustenta. Você não tem um Deus distante, você tem um pastor presente. Agora que chegamos ao final desta jornada pelo Salmo 23, é impossível não perceber como ele descreve exatamente as fases da nossa própria vida. Dias de provisão, dias de descanso, dias de batalha, dias de dor, dias de vitória. E em todas essas fases, uma verdade permanece inabalável. Deus nunca sai do seu lado. Ele não caminha na frente te deixando para trás, nem caminha atrás te pressionando. Ele caminha ao seu lado. Ele te guia, te protege, te restaura e te ensina. Mesmo quando o silêncio parece interminável, Ele continua trabalhando. Mesmo quando você não entende, Ele continua guiando. O pastor nunca perde uma ovelha que pertence a Ele. É por isso que o Salmo 23
não é apenas um texto para ser lido, é um texto para ser vivido. Ele é um lembrete de que você não está solto no mundo, tentando sobreviver por conta própria. Você tem um pastor que te conhece pelo nome, que sabe quando você está fraco, que percebe quando você está cansado, que enxerga quando sua alma precisa ser restaurada. Ele vê o que ninguém vê. Ele entende o que ninguém entende. Ele sabe o que ninguém sabe. E mesmo assim, ou melhor, por causa disso, Ele te ama sem condições. Se tem algo que esse salmo deixa claro, é que Deus não age apenas nos momentos grandiosos. Ele age no detalhe. Age na caminhada. Age no invisível. A vara, o cajado, o pasto, as águas, o óleo, a mesa, o cálice, são todos símbolos de um Deus que se importa com o cotidiano, não só com o extraordinário. Ele cuida do que você precisa agora, mesmo quando você acha que Ele só vai agir no futuro. Ele te acompanha passo a passo, e cada passo é vigiado, protegido e guardado. Você não anda sem cobertura espiritual, menos nunca, e por isso, deixe esta verdade entrar profundamente no seu coração. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele não começa nada para deixar pela metade. Ele não inicia processos para te deixar sozinho na batalha. Se Ele é o seu pastor, Ele vai te conduzir até o fim, vai te levar através do vale, por cima das montanhas, pelas águas tranquilas, até o dia em que você finalmente chegar à casa dele, onde não existe mais dor, nem lágrimas, nem medo, nem noite. Apenas presença, apenas paz, apenas eternidade. Então, antes de encerrar, faça algo importante. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Alguém que talvez esteja no vale. Alguém que precisa de restauração. Alguém que acha que está caminhando sozinho. Deixe Deus usar você como instrumento para levar luz a outra pessoa. Porque esse salmo não é apenas uma promessa antiga, menos é uma revelação viva. E hoje, ela alcançou você. Que o pastor continue guiando seus passos, conduzindo seu coração e fortalecendo sua alma. Que você nunca esqueça, o Senhor é o seu pastor, e com Ele nada te faltará.